E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horário que você tá vendo essa desgrama desse vídeo. Provavelmente é à noite, porque geralmente é de noite que a gente fica caçando coisa pra fazer, ainda mais envolvendo overclock ou algo do tipo. Eu quero mostrar pra vocês como controlar o clock do seu processador mesmo em Turbo Boost, tá? Vocês podem notar que meu computador tá aqui, meu CPU, tá? Um Intel de 11, 11ª geração, Core i5 11300H. O clock base dele aqui é 3.10, tá? Aqui na base tá 3.11, mas dá na mesma, é 1,1% aqui que tá mudando, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, na velocidade base e na velocidade atual dele. Tá? Então, a velocidade atual aqui, ó, 3.40, 3.48, às vezes sobe um pouquinho porque eu não estou fazendo nada, tá? Não estou vendo vídeo, nada, tá? Mas tá geralmente ali, ó, 3.4, 3.3. Então, meu computador, ele tá em Turbo Boost, tá? Isso tá ativado na BIOS. Então, você precisa ativar o Turbo Boost na BIOS, tá? Eu estou usando um laptop ainda, tá? No desktop ainda é mais fácil. Beleza, tá com o Turbo Boost ativado, mas, poxa, o Turbo Boost tá passando desse clock. Não tá bonitinho assim, ó, estável. Ou então, às vezes, o seu processador é 3.11, mas ele tá indo para 4 no Turbo Boost. Tá? Como que eu faço para controlar? Eu quero um número específico. Eu quero deixar só 3.2 de clock, de gigahertz. Tá bom para mim, 3.2. Tá? Aqui vocês podem ver que o multiplicador aqui do meu CPU-Z tá aqui, ó, x35. Esse multiplicador é muito importante, porque é ele que vai pegar os hertz e vai multiplicar o clock base, tá? Eu não tive que ir na BIOS fazer isso, tá? Eu usei um programinha aqui, ó, chamado Throttle Stop. Então vocês vão lá no site do Tech Power Up, baixar esse programinha, tá? Qualquer coisa eu deixo o link aqui embaixo se tiver vontade. Vocês vão iniciar como administrador, tá? Eu já estou com ele iniciado aqui, então não vou precisar iniciar de novo, tá? Ele fica aqui nessa bandejinha, eu ativei para ele ficar na bandejinha, então fica mais fácil. Então aqui, ó, no site do Tech Power Up, tá? Então é um programa que não tem vírus, não vai dar nada, tá? Fica relaxado aí. E você consegue configurar todo o seu processador aqui nesse programinha, tá? Deixa aqui a opção marcada de alta performance. O Clock Mod é para você configurar o quantos por cento você quer. Então se você já está com o Turbo Boost ativado, você quer ter a vida mais fácil do mundo, você vem aqui no 100%, diminui, né? Diminui isso aqui e ativa o botão do Turn On, tá? Então ele vai estar Turn On, tu ativa e vai ficar igual o meu aqui, Turn Off, tá? Então eu já estou com o meu ativado, por isso que está Turn Off. Beleza? Salva e liga. Beleza? E aí tu pode até fechar o vídeo. Mas eu vou ser mais específico, eu quero controlar exatamente o número de clock, etc, tá? Então, o clock mod meu tá 100%. O speed shift, você vai ter que ligar se você tiver um processador lá de 7ª geração para cima, tá? Eu acho que se você tiver Xeon, não vai dar para fazer isso. O speed shift é a tecnologia que vai fazer ele calcular direitinho o clock com o cooler, tá? Para não ficar fazendo muito barulho, nem passar de mais nem menos, tá? Porque às vezes você pode ativar isso aqui, o clock vai lá em cima por conta do Turbo Boost e o cooler também vai, então vai fazer muito barulho, tá? Se você quer desativar o Turbo Boost, você clica nessa opção, Disable Turbo, tá? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Agora, ó, a velocidade, como ela diminuiu? Tava 3.4, agora tá 3.0, tá? Ele não vai passar aqui de 3.11, tá? Porque eu desativei o turbo. Então, desativado o turbo, ele fica assim, ó. E pode notar que o gráfico aqui deu uma diminuída, tá? Mas aos poucos ele vai voltando a ficar estável. Então pode ver que lá em cima, ó, antes de desativar, ele tava ali em cima ali, ó. Clock, tá vendo? Agora foi caindo, tá? Então vou deixar o turbo ligado. Esse BD deixa ligado. O Speed Step, se o seu não estiver ligado, não ligue. E é interessante falar isso, porque toda vez que às vezes a gente tá vendo um vídeo de tutorial, é muito comum a gente sair clicando nas coisas e dando um apply, dando um ok, sem ver, sem esperar a pessoa falar. O speed step é também um dos processos que vai ter em alguns processadores, não todos, tá? Então não mexe nisso. C1E também não mexe nisso. Aqui do lado você pode ver aqui o clock, a temperatura bonitinha aqui do processador, tá? Dos núcleos dele, núcleos lógicos e físicos, tá? E a temperatura máxima que ele chegou até o momento, beleza? Aqui embaixo aqui você vai ter aqui, ó, Turbo Power Limit, que é onde a gente vai brincar, tá? Nas outras coisas você também vai ter aqui, ó. Cara, que eu tô falando tudo errado, mas enfim. O Turbo F e FR Control, isso aqui só vai ter se você tiver habilitado na sua BIOS alguns esquemas de configuração específica, né? MSR, etc, tá? No meu caso eu estou usando laptop, então não consigo mexer em nada disso. Que também é legal, dá pra mexer nisso aqui se eu estiver habilitando, mas vai por mim, não mexa nisso. O C10 aqui é só pra você ver os status, tá? Não dá pra fazer nada. O que que a gente vai fazer? Eu vou aqui nas opções primeiro, que eu vou ativar aqui, ó. Começar minimizado, minimizar ao fechar. Esse aqui já vem padrão, tá? Esses dois aqui, ó, iniciar minimizado e minimizar ao fechar. Quando eu clicar aqui para fechar, ele vai ficar aqui na bandejinha.
tá? E iniciar minimizado, aqui, ó, Start Minimized, quando você ligar o computador, esse programa já vai estar ligado. E fica tranquilo que ele não vai conseguir consumir nada, tá? Ó, se você for aqui nos processos, olha só, o Throttle Stop está aqui rodando, ó, ele só vai puxar 3 MB de memória RAM, galera. Isso aqui não é nenhuma malha de uma roupa de um NPC, tá? E de CPU ele vai puxar ali 1.5%, 1.8%, tá? Mas isso aqui não tá puxando nada. Então o que que acontece? Ele vai ficar ativando de vez em quando. Ele às vezes vai lá, confere se o núcleo tá certo, depois fica de boa. Liga, confere e volta. Você vai notar que é só isso que ele faz, tá? Então um programa seguro e ele não consome nada, tá? Fica tranquilo. Beleza. Deixa eu voltar aqui para os stats. Então aqui no deixa ligado, dá um save, né? Salva, liga. Agora vamos lá, no TPL, tá? Turbo Power Limit. Aqui vai ter as configurações do modo, né? Que eu pedi para vocês configurarem aqui no início, tá? Como o meu tá no Performance. Se você habilitar esses controles, você consegue controlar aqui o Turbo Limit, tá? A velocidade que ele sobe, desce ali o clock. Isso aqui não precisa mexer, tá? E se você quiser configurar também o power do processador, quanto de energia que está enviando ali, você consegue mexer nisso também, mas eu não recomendo, tá? Aqui no Speed Shift, deixa ligado. E agora sim você consegue configurar o clock da forma que você quiser. Porque lembra que eu falei para vocês que tem esse limitador aqui, ó, do processador, que é o limitador do clock e o multiplicador? Então você consegue vir aqui e colocar o número que você quiser. Toma cuidado, tá? Porque se você colocar 5 sem querer dar um apply, seu computador vai dar tela azul. Tá? Então eu vou deixar 3.5, ou seja, 35. Então eu quero que meu processador tenha 3500 de clock. Vou dar um apply e vou dar um OK. E aqui vocês vão notar que o valor já muda, tá? E se vocês verem no CPU-Z que ele é mais exato, ele fica mais bonitinho e mostra aqui o multiplicador, tá? Beleza? Pô, mas eu coloquei ali o multiplicador 35, mas ele tá aqui, ó, mudando os números. É porque eu não tô fazendo nada, eu não tô jogando, não tô fazendo nem editando vídeo, só tô gravando a tela. Então ele não precisa ficar em 35 no máximo ali o tempo todo. Mas feito isso, você já consegue ter configurado o número exato de clock que você quer no Turbo Boost, beleza? Para não ferrar o teu processador, né? E fica tranquilo também, tá? Que o Turbo Boost ele não estraga computador nenhum, tá? É um overclock natural, porque caso vocês não saibam, o seu processador ele foi feito para passar desses gigahertz aqui. Ele é feito para isso, tá? Só que por uma questão de estabilidade, muitas das vezes as empresas preferem diminuir para poupar energia. Somente isso, para poupar energia, tá bom? Ok? E por conta da temperatura também, né? Beleza? Porque você vai notar que geralmente desktops eles têm um número de clock base muito maior do que isso, tá? O padrão deles já é bem maior do que isso. E você não vai morrer não, tá? Beleza? Então feito isso, você já vai ter controlado seu clock, tá? Como eu falei, deixa o programinha para rodar o tempo todo, se eu clicar em fechar ele vai ficar na bandeja, tá? Ok? Configura tudo certinho e aproveita, tá? Beleza? Tá esquentando demais, tá passando muito ali de 80, tá chegando a 90 graus, diminui, tá? Vai com calma, beleza? E espero que esse vídeo aí tenha sido útil para vocês, beleza? É uma informação que eu tentei buscar há muito tempo, eu ia em fóruns, tentava mexer na BIOS, não dava certo, né? Tentava configurar pelo XTU da Intel e não dava certo também, mas esse programinha aqui me salvou, beleza? Falou!